Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias do Vasco da Gama nesta noite de segunda-feira, dia 16/9/2024. Eu colo aqui com as últimas informações do Vasco da Gama. Nesse vídeo vamos falar muito sobre a imprensa rasgando elogios ao Vasco, falando que o Vasco é o 007 do Campeonato Brasileiro, é o time que sempre ressurge, sabe, quando ninguém está esperando e nunca se dá por vencido, que o mental e o psicológico do Vasco é um dos maiores, se não for o maior, desse campeonato brasileiro. E nós vamos trazer aqui também alguns momentos, alguns números e também aqui uma reação sobre o gol do Vasco, e vocês vão ver como o Vasco tem conseguido, no caso, recuperar jogadores. Depois de ter recuperado o PH, agora o Vasco vem recuperando também o Puma Rodrigues. Já tinha feito isso com o Hugo Moura, sem contar o Ryan e o próprio Emerson Rivaldo, que nós criticamos, mas é sempre importante. Ontem, mais uma vez, foi muito importante. Vamos falar muito também de um jogo que vai acontecer hoje, que o vascaíno tem que prestar atenção, sem contar, rapaz, que o DVD o Vasco vai ter que comprar. Mas será que tem grana para comprar? Porque a maior preocupação é como é que está essa história da EICEP, como é que está essa história da venda da SAF do Vasco, como é que está essa história do Vasco ter que se virar para poder colocar as contas em dia. Então, depois da vinheta, eu vou voltar aqui hoje, no horário mais tarde. Dá um desconto, galera. Estamos tentando aí, sabe, mudar esse horário, porque, todo dia gravar 5 da manhã pegado, e eu fui terminar meu vídeo, já era quase 7 da manhã. Fizemos live até 1 da manhã, fui dormir. Na verdade, no outro dia acordei e estou aqui, sem contar as apurações, nossa vida pessoal também. Então, cola comigo aqui que tem muitas informações importantes que saíram agora na parte da tarde para a gente poder trocar uma ideia aqui. Vinheta e já já eu volto. Valeu? Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 98.800 inscritos aqui, muito próximo de batermos a meta, ou a marca de 99 mil inscritos, porque na verdade a meta são em 100 mil inscritos que nós estamos correndo atrás, e cara, isso tudo tem acontecido graças a vocês aí do outro lado. Então, muito obrigado pela moral diária que vocês me dão aqui nesse canal. Não esqueça, sabe, vamos bater aquela meta, de 4 mil likes. O Vascão aí empatou um jogo muito difícil ontem, onde muitos já tinham dado como perdido, mas o Vasco é o 007 do Campeonato Brasileiro. Já já você vai entender toda essa história, então chega junto comigo, deixa o seu like. No final de tudo, vocês comentem sobre as nossas informações. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. Agora, para não ficar somente aqui nas minhas palavras, só fechar uma aba aqui, galera, rapidinho, tá me atrapalhando, e vamos falar um pouco aqui, deixa eu ver se faltou luz ou não. Não. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre essa questão do Vasco estar tendo que enxugar gastos, e já admite que apenas em 2025 resolução para um novo contrato da SAF. Ou seja, o Vasco, ele tem ali, né, uma suspensão que ele fez para poder tentar favorecer a EICEP, juntamente com o próprio Vasco, e passar um recado para quem quisesse aí negociar com o Vasco a possibilidade desse ano ainda comprar ali a SAF, ou no caso a porcentagem da 777 extinta, que hoje está no controle da EICEP. O que acontece? Já se passaram aproximadamente 60 dias dos 90 e poucas coisas avançaram nesse período, sabe? E as ações da 777 que está com a EICEP até agora
nem o Vasco, nem a equipe conseguiram um comprador. E o Vasco já começa a estudar a possibilidade de poder se manter esse ano, porque existe vários compromissos, além de salário. O Vasco tem que pagar vários jogadores, sem contar a despesa mensal, que tem ali com toda a logística, para você poder fazer a manutenção do clube, São Januário, pagamento de funcionários, não só do futebol. Então, quer dizer, o Vasco tem várias frentes para poder, no caso, se resolver. E isso aí é uma preocupação. Por quê? Porque o Vasco vai encerrar esse ano, vai estar muito bem no campeonato, mas aí, meu irmão, é aquilo. Vasco pegou, no caso, a SAF, quando eu falo Vasco, a instituição, o institucional, pegou a SAF do Vasco sem grana nenhuma. E agora o Pedrinho está tendo que se virar. Claro, tem receitas de Copa do Brasil, teve antecipação do Marlon Gomes, Vasco está tentando se manter até o final do ano, mas quando chegar no final do ano, vários compromissos terão que ser honrados, como compromisso com compra de jogadores. Tem vários jogadores que o Vasco terá que pagar. Já trouxemos uma informação que o Vasco corre até o risco de sofrer transfer ban. Isso foi dito até pelo Marcelo Santana em uma das suas coletivas ali, onde ele foi apresentar jogadores, chegou a tratar sobre esse assunto. Só para você poder ter uma ideia, esse daqui, já bateu a meta com o Vasco da Gama. Eu tô falando do David. David bate meta e será comprado pelo Vasco. Na vinda do atacante, o Cruz Maltino ficou acertado que, caso o atleta atuasse 60% dos jogos da temporada, uma cláusula de compra seria ativada. O Vasco pagará, olha só, 17,3 milhões ao Internacional, detentor do passe do David. Então, quer dizer, no final desse ano, o Vasco vai ter que chegar e se acertar ali com o Internacional pelo David. Tem valores ainda do Paulinho, tá? Tem valores de outros jogadores como o Clayton, como o João Vitor. Então, quer dizer, o Vasco aí tá tentando se organizar, mas se torna preocupante o ano já de 2025 com o Vasco. E é claro que venda de ativos vai ser uma dessas saídas para o Vasco e aí também para a SAF do Vasco da Gama, para não tomar transfer ban, para não ficar impedido, no caso de fazer negociações no mercado, principalmente reforçar o elenco, porque o Vasco busca aí uma Libertadores. Então, cara, desde já, vascaíno aí já tem que começar a observar todos esses passos e saber o que vai acontecer. E tudo aquilo que tivermos aqui de informação, nós vamos trazer para vocês. Então fica aí esse ponto, Vasco tentando enxugar a folha, tentando ali gastar o mínimo, e aí também fica bem explicado por que o Vasco de repente não deu um passo maior nessa janela de transferência, porque parece que o Vasco foi ali, suspendeu na arbitral aquela ação que o Vasco tem contra a 777, fez um acordo com a equipe, mas também não avançou muito. Esse acordo parece que até agora não conseguiram fechar com um investidor que venha a atender a equipe e venha a atender também as necessidades do Vasco. Para mim poder finalizar esse ponto, a minha única opinião nisso tudo aqui é que se eu sou o Vasco e os caras não conseguem atender, deixa torar e aí cancela esse contrato e o Vasco começa do zero com as próprias pernas, porque o Vasco também está tentando buscar uma melhor forma, mas a equipe também tem que fazer a parte dela. Para mim poder seguir, olha só, tem um jogo que hoje vale a pena nós prestarmos atenção. É o jogo entre Internacional e Cuiabá. Esse jogo fecha a rodada. E, Léo, por que é importante nós prestarmos atenção nesse jogo? Eu já não vou aqui analisar, igual eu fiz na parte da manhã, a tabela do Campeonato Brasileiro. Vasco tem 35 pontos, o Inter também tem 35 pontos e tem 2 jogos a menos. Hoje vai jogar e vai ficar somente... Na verdade, o Inter tem 3 jogos a menos, mas para o Vasco tem 2, porque o Vasco tem 1 a menos também. Então o Inter joga hoje, e aí o Inter, no caso, só terá um jogo a menos que o Vasco. E o Vasco e o Inter ainda se enfrentam, bom, com o mando de campo do Vasco. E se o Inter hoje não vencer o Cuiabá, também é bem difícil não vencer, que o Inter ele vem se recuperando, o Inter não consegue passar o Vasco, e o Vasco dorme na 26ª rodada, bom, pelo menos na 8ª colocação.
E esse daqui é os números do cara que foi, para mim, um dos principais responsáveis pelo empate de ontem, empate esse que nos proporcionou ter 35 pontos e empatar com o Internacional. Senão o Vasco não conseguiria estar na 8ª colocação, independente do que aconteça hoje, e aí o Inter, mesmo sem jogar, ou no caso perdendo, estaria à frente do Vasco. Felipe Coutinho, 5 jogos, 2 como titular, 1 gol contra o Império do Mal, 179 minutos jogados, 4 finalizações, 2 no gol, 3 passes decisivos, 76% no acerto dos passes, 3 dribles certos, 12 bolas, o Felipe Coutinho, 12 bolas recuperadas, 3 desarmes, 6 faltas sofridas, sua nota no SofaScore, a média, né, dos 5 jogos, 6,82. Agora, o que falar desse Vasco da Gama? Olha só, o Vasco tem a maior sequência invicta do Brasileirão de 2024. A equipe é da 13ª para a 8ª colocação. Então, essa sequência de 6 jogos aí proporcionou o Vasco. É basicamente isso. 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrotas. Ou seja, o Vasco somou aí aproximadamente 12 pontos. 9 pontos de vitórias, com mais 3 pontos ali de 3 empates. Então, quer dizer, o Vasco aí, 9 pontos de 3 vitórias no caso. Então, o Vasco tem 66% de aproveitamento, 10 gols, 6 gols sofridos, 5,7 finalizações para o gol, 14,2 finalizações para sofrer um gol. 5,7 é para poder marcar um gol. E tá aqui, né? 49% da posse de bola. O Vasco nem fica tanto com a bola assim, mas tem conseguido ali os seus resultados. E pra gente poder seguir, olha a importância dos nossos laterais. E foi aquilo que eu disse no início desse vídeo. Os laterais do Vasco participaram de 24 dos 65 gols marcados pelo Cruz Maltino em 2024. Piton, 6 gols. O Piton é um absurdo, né? Piton, 6 gols e 7 assistências. Eu não sei porque que o Piton, cara, não é chamado pra pelo menos ir ali na seleção, nem se fosse pra ficar no banco. Cara, o Piton já merece já uma convocação. Puma Rodrigues, 1 gol e 3 assistências. Paulo Henrique, 1 gol e 2 assistências. Leandrinho, menino da base, 2 gols e 1 assistência. Vitor Luiz, 1 gol e 1 assistência. Ou seja, acho que nós estamos bem servidos de laterais. Agora, desses caras, o que mais vem chamando a atenção nesses últimos jogos do Vasco é o Puma. Ele marca, no caso assim, o Puma Rodrigues alcança a marca de 10 participações em gols com a camisa do Vasco da Gama. Autor do passe para o gol de Felipe Coutinho contra o Flamengo, Puma Rodrigues chegou à marca de 10 participações diretas em gols com a camisa do Vasco. São 5 gols e 5 assistências em 66 jogos, disputado desde a sua chegada ao clube no ano passado. É basicamente, se a gente fosse arredondar, o Puma ali para cada 5 ou 6 jogos, ele teria uma influência direta num gol, ou dando um passe, ou fazendo um gol. 5 gols e 5 assistências, essa daí é, no caso, a marca do Puma Rodrigues. E falando ainda de Puma Rodrigues, cara, vou tentar aqui analisar de uma forma que não dê direitos autorais. Mas se liga nessa jogada aqui que se inicia com o Puma Rodrigues, no gol de empate de ontem do Vasco, ó. Puma Rodrigues vai pegar agora, ó. Vai, né, no caso, dar uma cavadinha e vai lançar a bola atrás das costas aqui do lateral esquerdo do Flamengo, que tava fora de posição. Ó, já botou nas costas. Aí o Ryan, ele vai, no caso, né? Você já sabe, o Ryan vai dar aquela esticada. Vai deixar aqui a marcação do Império do Mal. Vai tirar pra nada. E olha o Puma aqui já, ó, de novo, ó. O Puma que tocou a bola pra ele, o Puma não fica lá atrás, sentado. O Puma acompanha a jogada. E ele vai seguir correndo, ó. A bola aqui vai ser passada pro Emerson Rivaldo. E o Puma já vai gesticular que quer a bola à frente. Bom, essa é aquela parte, né? Que se nós editássemos o nosso vídeo, já
Mas como é que a gente procura fazer sempre de uma forma mais fluida possível, para aparentar ser uma live, nós gostamos aqui de fazer dessa forma. Olha aqui. Ó. Puma já apontou onde ele queria a bola. Vou voltar aqui. Ó o Puma apontando. E aí o Emerson Rivaldo vai cruzar a bola. O Verratti entende que a bola não dava para ele dominar, deixou passar pro Puma. Ó, e o Puma pegou, cruzou, estopa, gol do Coutinho. E aí você vê, né? Como o Vasco também tem conseguido recuperar os seus laterais. E essa marca aqui, tá? Arte até bem feita lá pelo Nils Colina, mostra muito o que é esse Vasco da Gama, principalmente com as suas laterais. Inclusive, ontem, os laterais do Vasco quase não apoiaram. Quando apoiaram, trouxeram bastante perigo para o Império do Mal. Agora, o que falar dessa análise aqui do Lino? Vai ter um momento aqui, cara, que eu vou ter que diminuir a tela, ou eu vou botar até na tela aqui do Puma aqui congelada, sabe? Com o Felipe Coutinho aqui vibrando. Vou até pegar aqui uma parte do Felipe Coutinho, sabe, vibrando. Deixa eu ver se eu consigo. Pra cá. Só um minuto. Vou pegar aqui, pronto. Felipe Coutinho aqui. Aqui, a parte do Puma, tá bom. Porque de repente pode dar direitos autorais. Mas a análise aqui é bem bacana lá do Lino, do Seleção Sport TV, que fala desse momento do Vasco. Se liga. Machucado o Flamengo no segundo tempo e foi surpreendido. Agora o Vasco. Ah, e detalhe, o Rizek aqui também tira o Império do Mal pra nada. Falando que o Flamengo saiu murchinho do Maracanã. Se liga. O Vasco, cara, tem um jogador hoje como o Felipe Coutinho, que é um cara que pode decidir jogos, ainda que não tenha sido uma grande jogada dele, mas é um gol de estrela, né? De quem entrou no segundo tempo e marca o gol do empate. Eu vi assim, o Flamengo saiu depois do empate, murchinho, decepcionado. E o Vasco é grandão, cara, porque no primeiro turno perdeu de 6-1 e agora empatou de 1-1 com um gol no finzinho e se mantém vivo na briga por Libertadores. O Vasco sai gigante desse jogo. O Vasco é como... Mesmo tendo sido dominado. O Vasco é como 007, é especializado em... O Vasco é como 007, é especializado em ressurgir, ó. O Vasco é como 007, é especializado em ressurreições, em ressurgir, assim. O Vasco aparece, esse Vasco dessa temporada, você nunca pode dar um jogo como vencido. O nível de concentração do Flamengo tinha que ter sido triplicado. O nível de atenção de comissão técnica também, com retorno, com contra-ataque, porque o Vasco, ele não vai se entregar e ele é capaz de achar resultados inacreditáveis. Essa sequência de 15 dias do Vasco é espetacular, cara. O Vasco, o que ele fez contra o Atlético Paranaense, depois de ter um jogador a menos, depois de estar perdendo de 2-0, reconstruir, conseguir se classificar, é uma coisa espetacular, cara. Então, é preciso ter um nível de concentração fora do comum hoje para enfrentar o Vasco, porque a confiança do Vasco é de líder de campeonato. O Vasco é o time mais confiante da temporada. O Vasco nunca se dá por vencido. Agora, rapaz, a confiança do Vasco de hoje é de líder de campeonato. O Vasco nunca se dá por vencido. O Lino aí rasgou vários elogios. Eu queria saber da sua opinião. Quer ouvir de novo? Acho que eu vou colocar de novo aqui esse pedacinho aqui. Eu gostei, tá? E ele é capaz de achar resultados inacreditáveis. Essa sequência de 15 dias do Vasco é espetacular, cara. O Vasco, o que ele fez contra o Atlético Paranaense, depois de ter um jogador a menos, depois de estar perdendo de 2-0, reconstruir, conseguir se classificar, é uma coisa espetacular, cara. Então, é preciso ter um nível de concentração fora do comum hoje para enfrentar o Vasco, porque a confiança do Vasco é de líder de campeonato. O Vasco é o time mais confiante da temporada. Porra, é isso tudo mesmo, torcedor? É isso, né, cara? É aquilo que nós sempre estamos falando aqui. Você pode reclamar quanto for do Vasco, é um time que às vezes o jeito de jogar não te agrada, mas o time não se entrega. Se esse time tem uma qualidade, cara, no caso aí, não só no Campeonato Brasileiro, mas até na Copa do Brasil, que fica bem visível, é a sua resiliência. Tá maluco?
Vasco nunca se dá por vencido. O Vasco nunca se dá por vencido. Olha, eu vou te contar, hein? E eles vão continuar aqui agora falando do Payet. Se liga. Agora, o Coutinho entrou no lugar do Payet. Foi uma cena divertida na transmissão, que a reportagem, o Payet erra um passe, assim, né? Tava jogando mal. Erra um passe e a nossa reportagem informa. O Paiva virou pro Coutinho e falou, aquece, em 10 minutos você vai para campo. Entrou até antes, porque o Flamengo acaba fazendo o gol, né? O Payet, ele vem jogando abaixo do que já mostrou aqui no Brasil, até quando estava gordo no ano passado. Olha aí, ó. E eu acho que esse cara não é jogando só bem nós pode que levar temos o Vasco mais longe, sobre isso. e ele não está conseguindo jogar bem. Por incrível que pareça, porque quando ele voltou das férias, ele voltou mais magro, ele estava com uma mobilidade muito maior do que ele está atualmente. Né? Então, o que acontece? Ele sem essa condição de mobilidade, a condição técnica dele, a quantidade de passes que ele tem errado não é normal. Né? E ele é aquele cara o pensador do meio-campo do Vasco, que quando a bola cai no pé dele, a gente sabe que vai sair sempre uma boa jogada. E, no momento, não vem acontecendo. Não sei nem se ele tem a possibilidade de jogar junto com o Coutinho, porque aí você vai ter um desgaste muito maior por parte do meio-campo. A não ser que jogue encostado lá no Verratti e os homens que jogam pelos lados voltem para ajudar o meio-campo, senão fica numericamente inferior o meio-campo do Vasco. Lógico que o Coutinho em forma, ele vai ajudar aí muito o Vasco. Se for um ou outro, hoje é Coutinho, né? Por aquilo que vem se desenhando o Payet e pelo que foi o clássico. É provável, né? Se for um ou outro... vai colocar... É aquela história, né? É complicado porque você tem um jogador como o Coutinho, que é ídolo, né? É um cara que fez todo o esforço, ele pessoalmente, para voltar. Né? Mas é lógico que o treinador tem que fazer aquela avaliação, André, quem que vai me dar alguma coisa? Primeiro gol dele no Maracanã pelo Vasco, mestre. Primeiro gol dele no Maracanã pelo Vasco. E detalhe, profeta, tá? Segura aí, torcedor. Porque o Lino Couto já tinha profetizado e assim eu quero fechar esse vídeo. Olha aí, ó. Maracanã, é um sonho jogar lá? É um sonho jogar no Maracanã. De vez em quando eu ia só pra assistir. Agora pode se realizar de estar lá no gramado excelente. E meu sonho é jogar contra o Flamengo no Maracanã e marcar um gol, né? E aí, já pensou também na comemoração? Não, ainda não, mas meu sonho é jogar contra o Flamengo e marcar um gol. Então esqueça tudo. O cara, ele conseguiu, meu irmão, realizar o seu sonho. Além de jogar no Maracanã, ele faz um golaço e eu não enjoo de ouvir, cara, a narração na voz do Igor, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a narração na voz do Jorge Igor. Olha o Vasco aí, Emerson Rodrigues, abertura pra ele, dominou, entrou na área, preparou, escorregou, levantou, ficou com ela, lá vem cruzamento pro Verratti, passou por ele, Puma Rodrigues, linha de fundo, bateu cruzado, cabeçada, gol! Gol! Estava guardado para esse momento. Tinha que ser no clássico. Tinha que ser hoje. Tinha que ser você contigo. O cara profetizou e 16 anos depois a profecia se cumpriu. Tô falando que esse ano é diferente. Tô falando que está escrito nas estrelas. Acredite quem quiser. Mas ó, no final de tudo a gente conversa. Porque eu vou te falar uma coisa, rapaz. O que de coisas, o que já aconteceu de coisas para fazer acreditar que esse ano é um ano diferente pro vascaíno. Bom, você não acredita? Eu acredito. Mas e aí? Essa situação do Coutinho e o Payet. Quem tem que ser titular agora? E sobre o David, meu irmão. O David, o Vasco vai comprar o David. Papo de 17 milhões. A informação que se veio lá no caso da Rádio Gaúcha, que o Nils Colina repercutiu. E também essa questão da EICAP, juntamente com o Vasco da Gama,
E aí, como é que segura as contas? Muitos jogadores aí que recebem papo aí de 1,5 milha, não é só um, não é só dois. O Vasco já conseguiu se desfazer de alguns, sem contar pagamentos que o Vasco vai ter que fazer de compra de jogadores. Como é que fica o Vasco? Ah, e outra coisa, tá feliz com o momento do Vasco? Qual é a sua expectativa para a sequência, para o restante? Dá para brigar por uma vaga de pré? E outra coisa, dá para bater o Galo? O Galo tomou-lhe ontem uma taca, tá, galera? Uma taca aí do Bahia. Então, essas aí são as informações do Vasco. Estamos aqui tranquilinho, sapatinho. Amanhã eu tento voltar aqui no horário de 5 da manhã, porque amanhã tá corridaço. Mas eu vou fazer de tudo para poder colar com vocês. Olha só, a partir de outubro, as lives no NTV vai voltar. Serão lives às 23 horas. E só vai ser resenha. Claro, analisando o Vasco, analisando a rodada, analisando outros times, sabendo as possibilidades do Vasco. É aquele papo bem descontraído aqui do nosso canal, beleza? Tô metendo o meu pé. Bom, amanhã eu volto, que eu ainda vou lá, já, pro NTCast. Beijo no coração e eu fui que fui.